договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение по проведению специальной военной операции. Putin chamou essa ação de uma operação militar especial, mas é claro que se trata de uma verdadeira invasão. Soldados e tanques russos entraram na Ucrânia em todas as frentes. Todas estas cidades estão sendo atacadas, inclusive a capital, Kiev, que se tornou o principal alvo de Putin. Muitos estão se abrigando em cavernas e estações de metrô por toda a Ucrânia. Registraram-se centenas de baixas e mais de 500 mil de ucranianos foram forçados a fugir de suas casas. Esta é uma das maiores guerras da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Desde então, o mapa da Europa tem sido moldado por alianças políticas, mas agora Putin quer mudar o mapa europeu por meio da força. Putin afirma há muito tempo que a Ucrânia pertence à Rússia, e eles são só uma nação. We're not just close neighbors, we're one nation. Mas a Ucrânia é uma nação independente e com sua própria língua, cultura e sistema político. Mesmo que os dois países tenham compartilhado muito de suas histórias juntos, a Ucrânia tem lutado arduamente pela sua própria identidade. Bem-vindos ao Curiosidades da História. Hoje vamos voltar alguns poucos séculos para entender esse conflito que tem tirado tantas vidas. A Ucrânia fez parte do Império Russo nos séculos 18 e 19, e em 1917 a Revolução Russa fez cair o Império e a região entrou numa guerra civil. A Ucrânia conseguiu se manter por um período curto, independente do Império Russo, mas foi rapidamente controlada pela recém-criada União Soviética como uma das suas primeiras repúblicas. Durante a década seguinte, a União Soviética expandiu brutalmente o seu controle, e no final da Segunda Guerra Mundial criou uma esfera de influência, enquanto o Ocidente exercia aqui a sua influência, dividindo assim a Europa e marcando o início da Guerra Fria. A União Soviética instalou governos comunistas do seu lado que eram fáceis de controlar, mas o Ocidente se desenvolveu em democracias com economias capitalistas, e essa profunda divisão ideológica alimentou a desconfiança e as tensões entre os dois lados, e logo estas nações endureceram suas alianças militares. Em 1949, estes países, juntamente com os Estados Unidos e o Canadá, formaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou como é mais conhecida, OTAN, com o objetivo de se comprometerem a defender uns aos outros de possíveis invasões. Alguns anos mais tarde, estes países aderiram à aliança do Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Assim, cada lado construiu o seu exército para se proteger um do outro. A Europa permaneceu assim durante décadas, até que um dos lados finalmente entrou em colapso. No final de 1991, repúblicas como a Ucrânia começaram a declarar a independência do domínio soviético. A União Soviética se dissolveu em 15 países independentes, incluindo a Rússia, que estava enfraquecida. A esfera de influência soviética desapareceu à medida que muitos países derrubaram seus governos comunistas. Apesar de a Guerra Fria ter acabado, a aliança do outro lado da Europa continuava forte. Na verdade, estava se expandindo. Em 1999, Polônia, Hungria e a República Tcheca aderiram à OTAN. Em 2004, mais 7 países se integraram. Isso fez com que a OTAN começasse a entrar no antigo território da influência soviética, tornando a fronteira da OTAN com a Rússia a mais extensa até então. A Bielorrússia, a Ucrânia e a Geórgia são agora os últimos países pós-soviéticos que restavam entre a Rússia e a OTAN. Mas tanto a Ucrânia como a Geórgia quiseram ambas aderir à OTAN durante muito tempo, e isso as transformou em alvos certeiros para a Rússia. A Ucrânia fazia parcerias com a OTAN desde 1994, o que deixou a Ucrânia a um passo para se tornar membro dessa colisão de países. E em 2013, a Ucrânia iria assinar um acordo de associação com a União Europeia. Mas quando chegou o momento de assinar o acordo, o governo pró-russo da Ucrânia recusou e preferiu optar por reforçar os laços com a Rússia. Após o anúncio dessa decisão, centenas de milhares de manifestantes foram para as ruas para exigir a assinatura do acordo.
Após meses de protestos pacíficos, o presidente ucraniano retalhou e matou mais de 100 manifestantes, provocando ainda mais protestos que acabaram por expulsar o presidente do cargo e do país. Isto significava que Putin perderia sua influência política sobre a Ucrânia. Por isso decidiu usar a força para manter o controle. Primeiro, ele invadiu e anexou a península da Crimeia da Ucrânia. Depois, os separatistas apoiados pela Rússia capturaram as regiões de Donetsk e Luhansk e as declararam independentes da Ucrânia. Desde então, a Ucrânia tem estado num conflito com a Rússia que já matou mais de 14 mil pessoas, deslocou quase 2 milhões de pessoas fugindo desse conflito. Durante quase 8 anos, Putin se manteve nestas regiões, desestabilizando a Ucrânia e a impedindo de se aproximar do Ocidente. Mas em novembro de 2021, Putin decidiu começar um ataque maciço de invasão. Imagens de satélite mostraram pelo menos 100 mil tropas russas e equipamento militar empilhados ao longo da fronteira da Ucrânia. Mas Putin negou repetidamente quaisquer planos de invasão. Porém, semanas mais tarde, apresentou as suas exigências ao Ocidente. A sua principal exigência era que a OTAN parasse de se expandir e deslocasse as suas fronteiras militares de volta para onde estavam até 1997, se afastando da Rússia. Os líderes ocidentais rejeitaram as suas exigências, colocando forças em prontidão e reforçando a sua presença militar na Europa Leste. De volta à fronteira da Ucrânia, as tropas russas continuaram a se reunir. E aqui, ao longo da sua fronteira com a Bielorrússia, a Rússia começou a realizar enormes exercícios militares. E finalmente, em 21 de fevereiro, a ameaça de guerra se tornou real. As tropas russas atravessaram bruscamente a fronteira ucraniana para regiões separatistas apoiadas pela Rússia, sob o pretexto de manutenção da paz. A Ucrânia anunciou o estado de emergência e o presidente Zelensky fez um apelo direto ao povo russo. Вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'ять. Dias mais tarde, em 24 de fevereiro, Putin lançou uma invasão em larga escala na Ucrânia. Os líderes mundiais se pronunciaram contra a invasão da Rússia. And the cynical arguments to justify it. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Os protestos anti-guerra têm surgido em todo o mundo, incluindo na Rússia, apesar do enorme risco de prisão. As nações vizinhas abriram as suas fronteiras para centenas de milhares de ucranianos que tentam fugir. E qual a posição da OTAN? Pela primeira vez na história, a sua força de resposta foi ativada. Os Estados Unidos enviaram tropas extras para a Europa Leste. Mas em muitos aspectos, o mundo está caminhando com cuidado. Putin controla o maior arsenal de armas nucleares do mundo e já ameaçou qualquer pessoa que pudesse intervir. Assim, países de todo o mundo estão impondo algumas das mais duras sanções econômicas para atrasar e inibir Putin, e enviando toneladas de ajuda militar para apoiar a Ucrânia. Por enquanto, as forças russas continuam a pressionar mais e mais, mas a Ucrânia está revidando. Se você acha que esquecemos algum ponto importante desse conflito, deixe nos comentários. E obrigada por assistir ao Curiosidades da História.